Olá, boa noite. Dor, revolta, medo, o adeus a Cássio Remes. Corpo do candidato a vereador foi sepultado em Patrocínio. Arma e caminhonete usadas na fuga de Jorge Marra, autor dos disparos, são encontrados, mas ele continua foragido. PRF intercepta caminhão e apreende mais de 1 tonelada de maconha na BR-365. Rapaz de 19 anos morre eletrocutado em fazenda próxima a Patos de Minas. Mulheres denunciam golpe de empresa de fretes e transportes de Lagoa Grande. Prefeitura de Lagoa Formosa se manifesta com decreto, com restrição de horário para conter surto de Covid-19. Em 24 horas, mais 17 doentes em Lagoa Formosa, mais uma morte confirmada. Em Patos de Minas, casos chegam a 2.274. Patos de Minas não autoriza retorno das aulas presenciais em instituições de ensino superior. NTV transmite live solidária do Declés neste sábado. Tem análise da notícia e muito mais. O NTV News está no ar. Foi sepultado nesta sexta-feira, em Patrocínio, o corpo do candidato a vereador Cássio Remes. Ele foi morto com 5 tiros pelo secretário de Obras, Jorge Marra, que está foragido. Dor, comoção, medo e indignação. Sentimentos se misturaram no velório de Cássio Remes, de 37 anos. O velório do vereador pelo PSDB, Cássio Remes, aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Patrocínio. Houve congestionamento no cortejo e no cemitério onde foi velado uma grande aglomeração de pessoas. O sepultamento do vereador aconteceu nesse cemitério particular que fica aqui na entrada da cidade de Patrocínio. Muitas pessoas vieram acompanhar de perto e dar o último adeus. Um ato que chamou a atenção durante o sepultamento é que mesmo com a orientação do distanciamento social, as pessoas se emocionaram e se aglomeraram. Inclusive, houve um grito por justiça no momento em que o corpo foi enterrado, para que a polícia não esqueça o crime e que o suspeito seja preso o mais rápido possível. Cássio Remes foi assassinado pelo secretário de Obras do município, Jorge Marra. O parlamentar levou 5 tiros que acertaram a cabeça, braço e tórax. A motivação do crime seria uma transmissão na internet que estaria sendo feita pela vítima para denunciar supostas irregularidades do secretário Jorge Marra e de seu irmão Deiró Marra, que é prefeito de Patrocínio. Jorge Marra fugiu e até agora não foi localizado pela polícia. Esse amigo da família e também ex-presidente da Câmara por 2 anos consecutivos é do mesmo partido que era Cássio Remes, o PSDB. Ele diz que a morte do parlamentar abala as estruturas democráticas. A morte prematura do nosso amigo e companheiro Cássio Remes representa a perda não só na dimensão política, mas também na dimensão humana. Tratava-se de uma pessoa jovem, idealista, de espírito público e que sempre procurou desenvolver o seu trabalho para favorecer a nossa população e o crescimento da nossa cidade. Ainda segundo o amigo de Cássio, o parlamentar tinha um jeito único e diferente de fazer política no município. O Cássio tinha um estilo inteiramente genuíno, singular e próprio de fazer política. Não obstante ele realmente ter esse dinamismo todo, essa vontade de ir atrás e corrigir aquilo que estava sendo feito errado, ele sempre procurou lutar e fazê-lo com todas as suas forças, mas buscando o interesse público, o melhor para o cidadão. A injustiça e a ilegalidade nunca foram suas companheiras e sempre foram motivo de inconformismo e protesto da pessoa dele. Em Patrocínio, a vida segue normal, mas aqui na rua a população está amedrontada com o que aconteceu. O assunto não é outro, a não ser a morte do vereador Cássio Remes. Muitos estão com medo dessa política de intolerância
que se implantou aqui na cidade. Nunca tinha visto assim acontecer esses fatos. Tinha política, discussão, mas morte não. Motivo nenhum não é causa de tirar a vida de outra pessoa, né? Você não acha que é certo? Comoveu todo mundo na cidade, né? Era uma pessoa muito legal. Lá na minha comunidade eu tinha fazenda lá, sabe? A gente ficou sentido. Além de vereador e candidato esse ano pelo PSDB à reeleição, Cássio Remes também era advogado. Para a família e amigos, ele deixará saudades. Do lado humano, também, nós sentimos a dor pela perda da forma como aconteceu. E neste momento que nós presenciamos esta tragédia, difícil de acreditar, nós sentimos que os nossos laços se aproximam mais ainda do nosso Criador, de Deus. E pedimos a Ele que dê a paz eterna à alma do nosso amigo e conterrâneo, Cássio Remes. Que nosso Ministério Público haja, que nossa polícia, e que realmente pegue esse cidadão que fez essa tragédia. Isso não tem realmente como reparar. Um pai ou a mãe enterra um filho, acho que é a coisa mais triste do mundo. Eu que tenho 4 filhos, não desejo isso para mim nunca. A Justiça concedeu nesta tarde o pedido de prisão preventiva de Jorge Marra e agora é considerado foragido. O pedido foi expedido pelo juiz Valnei Alves Geniz, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Patrocínio. A PRF apreendeu uma grande quantidade de maconha na tarde desta sexta-feira na BR-365. A droga estava armazenada no fundo falso de um caminhão. Precisou de carros extras para apreender mais de 1 tonelada de maconha. O combate ao tráfico de drogas é uma das missões da PRF, considerada a polícia que mais apreende entorpecentes no Brasil. Segundo o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Minas Gerais, no período compreendido entre 11 de março deste ano até o dia 5 de maio, a PRF apreendeu nas rodovias federais do estado quase 14 toneladas de maconha. Na delegacia da PRF de Patos de Minas, uma das apreensões mais consideráveis foi em janeiro do ano passado, onde foram apreendidas mais de 6 toneladas. A Polícia Rodoviária Federal, a gente tem essa expertise, faz parte do nosso rol de responsabilidades, o combate ao tráfico de drogas, né? Então, diante disso, mais uma vez aqui em Patos de Minas, uma grande apreensão, mais ou menos aí entre 1.300 e 1.400 tabletes. Além disso, com frequência, os agentes fazem interceptações. Nesta quinta-feira, a PRF apreendeu 14 tabletes de maconha com o condutor de um Corsa sedã com placas de Uberlândia, que teria fugido de uma fiscalização na BR-365. Menos de 24 horas após, outra apreensão. Dessa vez, 1.375 tabletes de maconha, que somam mais de 1 tonelada. Essa abordagem ela se deu por denúncia de direção perigosa por conta do condutor. Ligou um usuário aqui dizendo que um veículo nessas características estava fazendo algumas ultrapassagens muito perigosas aí na rodovia na 365. O nosso grupo de fiscalização de trânsito, né, que é responsável por essa parte de segurança viária, abordou esse veículo e diante do nervosismo da pessoa e de algumas outras características que estavam no veículo, a gente resolveu fazer um pente fino, onde a gente achou aí essa grande quantidade de drogas. Estava num fundo falso, é um veículo com carroceria baú, então lá no fundo, lá entre a parede do baú já próxima à cabine, a gente percebeu que tinha uma distância assim muito grande entre quem via de fora e aonde estava o fundo do baú. Diante disso, os policiais abriram aquela região ali onde acharam os tabletes. O condutor afirmou aos policiais que o destino da carga seria a cidade de Montes Claros. Ele tem 37 anos. Foi preso por tráfico de drogas. Não tem passagens, ele é um homem de 37 anos, que disse que foi contratado para levar essa carga, esse caminhão, até Montes Claros. Não quis dizer em que cidade que contrataram ele. Apenas agora nós vamos conduzi-lo para a Polícia Civil, fazer a pesagem oficial da droga para terminar a ocorrência e deixar o resto da investigação a cargo da Polícia Judiciária.
Depois do intervalo, Polícia Civil fala das investigações do caso Luísa, estuprada quando tinha 11 anos. E além disso, postes continuam no meio da rua. Nós temos acompanhado os desdobramentos do caso Luísa. A jovem foi estuprada quando tinha 11 anos e resolveu contar o caso em busca de justiça. Mas a lentidão tem deixado a família irritada. O delegado regional da Polícia Civil falou sobre o andamento da investigação desse caso. Medo, insegurança, sentimentos sentidos na pele da jovem que foi estuprada quando tinha apenas 11 anos. Mas o desejo de justiça foi maior. E o fato veio à tona anos depois. Ele me chutou, braço, barriga, cabeça. Foi quando eu comecei a ficar meio zonza e aí ele me estuprou. Depois disso, ele deixou eu embora, mas antes ele me ameaçou. Comigo já aconteceu, não tem nada que vai apagar. Mas eu posso evitar que aconteça com outras pessoas. O caso foi investigado pela Polícia Civil e o suspeito já foi indiciado. O suspeito foi ouvido, todo o procedimento dentro da Polícia Civil foi realizado e a doutora Tatiana, que é a responsável pela delegacia, fez um indiciamento do indivíduo que era investigado pelo artigo 217-A do Código de Processo Penal. Isso foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. A denúncia foi concluída em julho, mas devido à pandemia, somente na semana passada que o caso foi repassado ao Ministério Público. De acordo com o delegado regional Luiz Mauro Sampaio, o prazo de finalização do inquérito esteve dentro do prazo. O Ministério Público, ele é o dominus litis da ação. É ele que vai capitanear, que vai iniciar o procedimento judicial. Ou seja, oferecendo ou não a denúncia e oferecendo a denúncia pelo crime tipificado pela Polícia Civil ou, se ele entender por outro crime, ou não denunciar essa pessoa. E aí também, após isso, vai ter todo o procedimento com o contraditório, ampla defesa, em que o Poder Judiciário vai tomar pé de toda essa situação, para ao final o Poder Judiciário decidir se condena ou absolve esse indivíduo. A mãe de Luísa, buscando justiça, mas sem saber o que fazer, chegou a pichar a rua onde o suspeito mora. O delegado regional frisou a importância de confiar na Justiça do Estado. Pelo sofrimento que se tem, às vezes se leva a algumas ações que talvez não precisasse ser feito, porque a justiça está sendo tratada, né? Tanto a Polícia Civil está fazendo seu papel, quanto o Ministério Público também vai fazer e está fazendo seu papel, o Poder Judiciário da mesma forma. É lógico que a gente sente que a pessoa, para ela fazer isso aí, ela está desesperada numa situação de buscar uma justiça, mas o que a gente não pode ter é um justiçamento. A gente tem que buscar justiça. A justiça é feita pelo Estado, né? Não a justiça, não a vingança pessoal. Mas o justiçamento não é bom, porque ele pode levar a uma conclusão diferente da que o Estado pretende, que é o quê? A justiça, com a punição, se eventualmente for tudo verificado, seja em qualquer caso. Então não pode existir o justiçamento, tem que só existir a justiça. Mesmo com o inquérito já no Ministério Público, novos depoimentos podem ser acrescentados no caso. Veio a vítima, né? E acredito que veio apenas mais uma pessoa que relatou algum fato, mas não um fato específico mais forte, correto? Entretanto, isso não tirou de forma alguma a força do depoimento da vítima. Tanto é que a pessoa foi indiciada, baseada não só no depoimento dela, mas em outros elementos circunstanciais que a Polícia Civil, através da doutora Tatiana e sua equipe, conseguiu desenvolver trabalhos técnicos muito bem realizados para que chegasse ao indício. Agora, a parte final, né, que é agora a parte do processo, isso aí vai se desenrolar com o contraditório, ampla defesa e, ao final, a justiça e não o justiçamento. Pasmem, um mês depois e os postes que mostramos praticamente no meio das ruas João Batista Rodrigues e na Arthur Magalhães continuam no mesmo lugar. A primeira reportagem exibida foi ao ar no último dia 25. Na época, os motoristas reclamavam que os postes instalados no meio das vias João Batista Rodrigues e Arthur Magalhães apresentavam riscos de acidentes. Quem desconhecia o local e passava em alta velocidade corria o risco de se machucar.
Risco, muito risco. Porque se a pessoa tiver com atenção, ele vai bater, mas se ele estiver olhando para o outro lado, talvez uma coisa que tira a atenção dele, ele vai bater. Pode me atrapalhar completamente. Uma distração que seja para olhar na via de cima ou de baixo, bate de frente com ele tranquilo. Aí ele só vai trocar a hora que bater. Eles pôs uma mania ali que vai provocar muito mais um acidente ainda, né? No início desse mês, nós voltamos ao local e verificamos que nada havia mudado. Em conversa com o engenheiro da companhia responsável pelo fornecimento de energia da cidade, fomos informados de quais os procedimentos corretos para fazer as modificações necessárias. A CEMIG não tem responsabilidade naquela situação, né? O posteamento, a rede da CEMIG já existia há muito tempo atrás, né? Instalado da forma correta, né? Nos passeios, obviamente, fora da via. O que aconteceu é que existiu uma obra de alteração da via, né? De alteração do traçado, né? Remoção de alguns canteiros, e a remoção aconteceu e o poste ficou no meio da avenida, né? Na verdade, o procedimento correto, né, que deve ser feito é que o responsável pela obra, nesse caso, deveria, né, ter acionado a CEMIG já, né, enviado para a CEMIG essa condição, para que a CEMIG, né, fizesse a avaliação, os estudos, né, informasse, né, através do projeto o que teria que ser sido alterado na rede para o responsável fazer, né, aquela adequação, né, e retirar o poste da via pública. Então, né, o correto é isso. Mas, assim, isso já foi acionado, o responsável já está tomando todas as providências para que a situação seja regularizada. Bom, em comparação com a última vez que estivemos aqui, o local agora está sinalizado. Mas, para os motoristas, só uma sinalização não basta. Não resolve o problema, não. Tinha que ter tirado esses postes daqui. Mesmo sinalizado, corre o risco de alguém trombar. Então, não achei interessante. Seria bom tirar e colocar no balão. Isso aqui é muito perigoso, porque os motoqueiros dessa aqui, carro, eles não, além de não respeitar a parada obrigatória, é alta velocidade. Só essas placas aí não resolvem. Se eles não tirarem esse poste aí, se vai dar um acidente aí, não vai demorar. Esses postes aí estão muito mal colocados, do jeito que está aí, ó. O que esperam é que o problema seja solucionado o mais rápido possível. O mais rápido possível. Não sei quem é o problema, se é CEMIG ou a prefeitura. Alguém tem que resolver. Tem que ter uma solução aí, né? E antes que aconteça alguma coisa, acontecer aqui é tragédia. Tem que arrumar, porque uma hora um rebento aí nesse poste. Sobre os postes, a Prefeitura de Patos de Minas informa que a CEMIG já tem a demanda em mãos, cabendo a ela definir o dia da retirada. A Diretoria de Comunicação tentou várias vezes contato com a empresa para saber se há previsão para o serviço, mas as ligações não foram atendidas. Novas tentativas serão feitas. A CEMIG diz que essa é uma responsabilidade da Prefeitura. Depois do intervalo, NTV transmite live solidária do Declés neste sábado. Setembro Amarelo mobiliza voluntários em Patos de Minas e mulheres denunciam golpe de empresa de fretes e transportes de Lagoa Grande. Setembro é o mês em que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Em Patos de Minas, o Amor Exigente realizou uma ação de conscientização na manhã desta sexta-feira, no centro de Patos de Minas. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Segundo dados recolhidos em 2012 pela Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas tiraram a própria vida todos os anos, sendo 75% destes indivíduos moradores de países de baixa e média renda. Estima-se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos. O principal objetivo da campanha do Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio. E aqui em Patos de Minas, o Amor Exigente fez uma ação na rua Major Gotti a fim de informar os patenses sobre a campanha. O objetivo é informar, né, sobre o evento, o mês Setembro Amarelo específico, e também divulgar a associação do atendimento lá, que a gente está com 5 psicólogas, e atendimento de segunda-feira de segunda a sexta das 8 às 5 da tarde, para que a gente possa acolher não só nesse estágio mental de
de suicídio, mas também em outros estados psicológicos, né? E a população aprovou a ação. É preciso falar desse assunto e conscientizar cada vez mais pessoas. Eu acho muito importante, né? Porque realmente, principalmente com essa pandemia, né? Tem muita gente precisando, não tem? Benéfico, né? Várias pessoas precisam dessa ajuda e é um assunto muito delicado, né? Muitas vezes a pessoa que está nesse mundo acha que é tudo muito limitado, que não tem por onde buscar ajuda, para onde correr. E na verdade não é bem assim, né? Às vezes uma conversa, um apoio de alguém que entende mais um pouquinho mostra novos caminhos. Wilson Papala, que é presidente do Amor Exigente em Patos de Minas, ficou feliz com a ação, que foi muito bem recebida pela população. Aqui mesmo está tendo muita demanda, né? Me surpreendeu porque a gente fez 300 fitinhas e aí a adesão foi boa, o público também hoje na rua aderiu aqui a parada, a curiosidade, a pergunta, né? Então foram acolhidos, foram direcionados. Então assim, para mim foi uma surpresa no dia de hoje, acolhimento do pessoal e o interesse do pessoal sobre o assunto. A NTV apresenta amanhã a live solidária do Declés ao vivo às 16 horas. A Paula Mota chega com os detalhes. Boa noite ao pessoal de casa. Bom, eu já estou aqui com o Lucas de Paula, da banda Declés, que tem live amanhã deles, né? Com transmissão aí ao vivo pela NTV e também pelo canal no YouTube. Lucas, boa noite, né, para você. Conta um pouquinho pra gente como que vai aí funcionar essa live. Boa noite, NTV, boa noite a todos os patenses. Bom, essa live é uma live que vai aliar essa vontade de nós artistas de estar conectando com o nosso público, né? Depois de tanto tempo, esse é o primeiro show, né, da nossa turma aqui, depois de quase 4, 5 meses, né? Então a gente está muito feliz de estar voltando a tocar agora, assim, claro que com todos os cuidados, né? E com toda a precaução possível. E aliado a isso, a gente está trazendo também essa questão da solidariedade em um momento tão difícil que a gente está vivendo agora nesse período de pandemia, e para ajudar algumas instituições de Patos também, que é o Amparo Maternal e o Anjos da Vida, que são instituições que ajudam várias pessoas na nossa cidade e que precisam, né, do nosso apoio para continuarem exercendo essa função. Você falou aí, né, que esse então é o primeiro show de vocês depois de 4, 5 meses parados. Como que foi aí esse período de ensaios, né? Hoje também é o último ensaio de vocês antes da live? Foi bem difícil, assim, porque a gente teve que ensaiar em local aberto, com espaçamento entre a gente, né? Então acabamos, assim, tendo que se adaptar, mas a gente conseguiu, desenferrujou. E eu acho que a gente está preparado para fazer uma tarde, né, para Patos de Minas que seja regada de muita diversão e solidariedade. E é bom para matar a saudade dos palcos também, né? Ah, com certeza. Eu estou muito feliz de estar me reunindo com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, para estar tocando, para estar exercendo aquilo que a gente faz. E não só isso também, né, mas tem vários profissionais da arte, da música envolvidos com a gente também, da parte técnica, que também ficaram sem trabalho nesse período, né? Passaram por maus bocados devido a que a gente trabalha com aglomerações, né? Então foi muito bom isso, porque de certa maneira conectou a gente de novo e de certa maneira contribui, né, para essas pessoas que ficaram sem renda nesse período. Queria convidar todo mundo para essa live, né, que é uma live apresentada pela Unimed Patos de Minas. Que todo mundo de Patos possa se divertir nesse sábado em casa, com segurança, colaborando com as instituições, né? Vai ter o QR Code, vai ter a conta dessas instituições que vai diretamente para elas, né? Sem qualquer intermediação nossa dessas doações. Então vamos divertir, vamos doar, que Patos de Minas merece uma tarde com diversão e muita solidariedade. Perfeito, união perfeita também, né? A solidariedade e a arte. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Paula. Um grupo de mulheres de Patos de Minas procurou a nossa produção para relatar um problema registrado com uma empresa em comum. Todas elas adquiriram serviços como a transportadora da cidade de Lagoa Grande e ficaram na mão. O serviço não foi feito e o dinheiro não foi devolvido.
O relato das vítimas é semelhante. Todas elas estavam em busca de serviços de transporte, seja de pessoas ou de mercadorias. Como se sentiram inseguras perante a situação, pediram para ter a imagem preservada. Esse Vicente Silvério Rosa, ele vem dando golpes em muitas pessoas. E deu em mim. Ele trabalha de táxi. Eu pedi ele para entregar umas mercadorias para mim em São Pinheiro, Minas Gerais. E ele levou e não entregou e não me devolveu. Aí eu fiquei 15 dias esperando, entrando em contato. E ele, tô viajando, tô na rodovia, tô ocupado. Nunca quis me devolver, não. E quando eu percebi que aquilo ali era um golpe, eu falei, eu não posso deixar assim, eu preciso alertar as pessoas, né? Então, nas redes sociais, eu coloquei um alerta para o pessoal para tomar cuidado com esse tipo de serviço. Foi quando começaram a aparecer inúmeras pessoas que já foram lesadas da mesma forma pelo Vicente. E a história é sempre a mesma, as mensagens são sempre as mesmas. Que a questão nem é o prejuízo financeiro, é o emocional. Porque ele sabe te manipular de uma forma que em algum momento você pensa assim, primeiro você pensa, nossa, como que eu fui idiota de cair. Mas aí você pensa, nossa, eu não tenho nem coragem de comentar com as pessoas que eu caí numa furada dessa. Contrataram um serviço de uma empresa localizada em Lagoa Grande. O pagamento foi feito por meio de depósito ou de transferência bancária, sempre antes do serviço de fato acontecer. Uma delas pagou R$50, outra R$90, outra R$180 e uma delas teve prejuízo de R$2.000. E eu entrei nesses grupos de carona, que eu falei, de repente tem alguém vindo que pode trazer essa mercadoria para mim, que era uma coisa pequena. E lá eu vi vários anúncios dele. Diversos anúncios falando que trabalhava com frete, com transporte, de mercadoria. Eu entrei em contato com ele atendeu. Perguntei quando que ele viria de Goiânia para Patos. Ele falou que era na segunda, falou valor, R$90. Precisava depositar antes. Eu falei, tá, vou pensar e já te ligo. Aí, passou uns 10 minutos, eu liguei novamente e já foi esse Marcos que atendeu. Eu perguntei, queria confirmar com o Vicente o transporte na segunda-feira da minha mercadoria. Ele falou, não, segunda não, quinta, super grosso, desde o início esse Marcos. Aí eu falei, mas o Vicente falou que era segunda? Não, é quinta-feira. Falei, não, então tá. Aí passou um pouquinho, chamei pelo WhatsApp, falei, então tá, eu queria o número da conta pra eu depositar, pode ser na quinta-feira. Tá, deposita, a conta é essa, deposita e me fala o local que vai pegar a mercadoria e o local que eu vou entregar. Então a gente fez essa transferência até num dia anterior para ele, na conta dele, ele passou a conta dele e tudo mais. E logo após a gente fazer essa transferência para ele já não respondia a gente direito mais. No outro dia a gente tentou ligar inúmeras vezes, ele não atendia. O transporte seria às 10 horas da manhã da sexta-feira do dia 4, a transferência foi feita no dia 3. E então, ele nos atendeu por volta de umas 8 e pouca da manhã. A gente perguntou, e aí, tá tudo certo pra hoje? Falou, tô na estrada, o pagamento não foi aprovado, arrumou algumas desculpas e sumiu. E desde então, eu tenho um problema psicológico, eu tomo um remédio controlado. Desde então, ele tá acabando com a minha vida. Ele tá acabando com a minha vida, ele tá acabando com o meu serviço. Ele tá acabando com a minha empresa, que eu tenho empresa registrada. Ele sujou o nome da minha empresa porque a mercadoria é para Brasilândia de Minas. Além do prejuízo, elas ainda contam uma sensação de insegurança. Foram, inclusive, acusadas pelo empresário por crimes como difamação. A gente fica meio nervosa e fala com ele por que ele está fazendo isso, se ele não tem responsabilidade e tal, se ele só pode ser uma pessoa mau caráter para agir dessa forma. Aí ele manda um print de parece uma coisa de processo, mas que não dá para ler nada porque ele passou caneta em tudo. E aí fala que você vai ser processada por calúnia e difamação,
como todas as outras pessoas que estão acusando ele de coisas que ele não fez. Aí eu falo, Vicente, mas como assim? Eu sou vítima, eu não fiz nada com você. Em que país que nós estamos que uma vítima é processada por algo? Não é possível. Se você tem algum problema, assim, você tá com algum problema neurológico, alguma coisa, porque não é normal você querer me acusar de uma coisa que eu não fiz nada com você. Eu só tô querendo uma justificativa. Isso causa na gente, deixa a gente bem desgostoso, sabe? Deixa a gente bem chateado, porque não foi só com a gente, foi com uma galera. E é isso que a gente não sabe. Aí eu fui, chamei a polícia, fiz um boletim de ocorrência. O policial foi na casa dele umas 3 vezes, cujo ele não estava. Depois eu fiquei sabendo que ele mudou para João Pinheiro. Agora eu já fiquei sabendo que está morando em Patos, Minas. Esse Vicente Silvério, ele tem muitos processos de agressão no antigo serviço dele. Ele é um cara muito sujo, muito canalha. Em busca de proteção, elas procuraram a polícia. Todas elas registraram boletim de ocorrências, que pela quantidade de vítimas já somam mais de 5. Muito recorrente esse tipo de ocorrência. Diariamente aportam várias ocorrências nesse sentido, né? Algumas realmente noticiando um crime, e em algumas outras circunstâncias, não necessariamente o crime, mas o inadimplemento de uma obrigação, o não cumprimento de um serviço prometido, que não necessariamente configura um crime, mas pode configurar aí um injusto com relação ao direito do consumidor ou um fato a ser resolvido na seara civil. Diante de tantas denúncias, cabe agora à polícia investigar o caso. Para o delegado, o principal trabalho será identificar a conduta do empresário, se ela se encaixa em um golpe ou em um problema de direito do consumidor. Em alguns casos, às vezes não é uma situação de crime, né? É uma situação de desacordo mesmo, o não cumprimento de uma obrigação, né? É lógico que o dolo nós vamos averiguar, o dolo que é a vontade do agente de obter essa vantagem indevida, né? Pelo recebimento dos valores. Se ele estava com boa intenção e não conseguiu adimplir o contrato, cumprir a obrigação dele, então por que ele não restituiu o valor, né? Então o dolo a gente analisa a partir daí. Mas nós vamos ouvi-lo para ver o que ele tem a dizer. Nós tentamos contato com essa pessoa que foi, né, indicada pelas pessoas que foram entrevistadas na reportagem, mas nós não conseguimos, né? Nós tentamos falar por telefone, mas não fomos atendidos. Já já a gente fala de Covid-19. Em 24 horas, mais 17 doentes em Lagoa Formosa, mais uma morte confirmada. Em Patos de Minas, casos chegam a 2.274. E Patos de Minas não autoriza o retorno das aulas presenciais em instituições de ensino superior. E agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região. Primeiro eu chamo ao debate a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, como vai? Boa noite. Oi, Jéssica, boa noite para todos que acompanham o NTV News. Agora a gente chega para aquele momento do análise da notícia, conversar um pouquinho de alguns assuntos desta sexta-feira. Semana produtiva essa, hein? Muitos assuntos. Produtiva. A semana e a sexta-feira também está quente, recheada de assuntos aqui no NTV News. Vamos começar pelo enfrentamento à pandemia, olhando os dados aqui de Patos de Minas. É nesse momento que a gente faz, né, aquela análise de como está sendo o enfrentamento, dia a dia, a quantidade de casos, de pacientes internados. E a gente tem os números, vamos mostrar e vamos analisar a partir de agora. Esse levantamento, então, foi feito, a gente vai fazer ele agora com base em ontem e hoje, né? O último boletim foi apresentado ontem pela Prefeitura de Patos de Minas. Em relação aos casos confirmados, vamos começar por aí, nessa parte azul, né, do informe. Ontem a gente tinha 2.263, hoje a gente tem 2.274. Além disso, Ludmila, a gente teve aumento, né, em praticamente todos os itens desse informe. Aí, com relação às internações de UTI, porque, segundo a Prefeitura, os hospitais não atualizaram o sistema, porque são os próprios hospitais
particulares, hospital públicos, porque a gente tem o Agarrad e o hospital de campanha que fazem a integração desses dados ao boletim. Então, a gente não tem aí esse número que é importante para a gente analisar a questão da taxa de ocupação hospitalar, que é uma preocupação, porque aí nos últimos dias a gente viu um crescimento muito rápido, estava tudo muito tranquilo na semana passada e essa explodiu. Analisando esses números aí, a gente percebe mais pessoas curadas, 27 pessoas, menos pessoas doentes se recuperando em casa, menos 17 pessoas aí se recuperando em casa. Entretanto, mais doentes de Covid-19, mais 11 confirmações em Patos de Minas, mais um caso de pessoa internada em leito clínico, e aí a gente não tem essa informação de leitos de UTI. Número de óbitos confirmados permanece ainda bem em 56, porque a gente não quer ver esse número crescer ainda mais. São muitas perdas, famílias enlutadas, e a gente manifesta a nossa solidariedade a cada uma dessas pessoas e manifesta também o nosso reconhecimento a todos os profissionais que estão na linha de frente nessa dura batalha contra a Covid-19. Agora, Ludmila, em relação a essa dificuldade dos hospitais alimentarem esses dados de internação, a gente tem o segundo informativo hoje ou não? Não, a gente não tem a questão da ocupação da taxa hospitalar, porque aí é somado todos esses números de todos esses hospitais. E segundo a assessoria da prefeitura, alguns hospitais não abasteceram o sistema, então a gente fica aí por hora com esse número, mas a gente sabe que a ocupação é grande no hospital de campanha, no Agarrad, e a situação nem um pouco confortável em Patos de Minas, que é uma cidade polo, referência em saúde para muitas cidades da região. Vamos agora, então, para esses dados da cidade vizinha de Lagoa Formosa, que a gente falou muito sobre esses dados, né, nas últimas edições aqui do NTV News, e como a situação está sendo preocupante na cidade. O boletim também, a gente faz análise em relação ao boletim de ontem, quinta-feira, e de hoje, né, sexta-feira. A gente teve um aumento de 17 casos em Lagoa Formosa. Ludmila, o que me chama a atenção é a população de Lagoa Formosa. A gente tem uma população bem menor, né, comparando até mesmo aqui com Patos de Minas. São praticamente 18 mil habitantes e a quantidade de casos registrados dia a dia chama a atenção. Vem chamando atenção ao longo dos últimos dias e a gente cobrando muito aí da prefeitura um parecer, um comunicado, uma fala para tranquilizar a população, no sentido que é esse ente federativo que pode agir junto à população com relação à preservação da vida. E depois de tanto a gente cobrar, pedir, saber do que iria ser feito, fomos respondidos apenas com um decreto. Tentamos aí falar com autoridades do município também na data dessa sexta-feira e não conseguimos, mas daqui a pouco o Matheus Borges chega aí com mais detalhes ao vivo lá de Lagoa Formosa. Agora, analisando esses números aí na tela, Jéssica, preocupante a situação de Lagoa Formosa, a gente fica consternado com a situação mesmo da cidade, porque se a gente observa esses números aí, que a gente vai colocar de novo lá de Lagoa Formosa, a cidade, o município decidiu dividir aí a coluna entre óbitos em investigação e óbitos confirmados, somente esperando uma confirmação em boletim do estado, porque a prefeitura já diz, olha, a gente viu aqui que é um óbito, mas primeiro a gente precisa dessa confirmação lá do estado para depois somente colocar aqui na confirmação oficial. É uma questão só para confundir ainda mais a população que está perdida no que fazer diante a essa situação que é muito, mas muito preocupante. E analisando os números, se a gente puder colocar aí na tela, a gente percebe um crescimento, são mais 17 doentes em Lagoa Formosa em 24 horas. São aí mais pessoas se recuperando da doença. Olha só, ontem era 225, hoje já estamos em 230. Pacientes em acompanhamento, ontem eram 111, hoje já são 123.
temos aí uma diminuição, uma pessoa aí deixou leito clínico, temos aí mais um óbito computado como confirmado e saiu ali da coluna do óbito em investigação. Então, analisando esses números dia a dia, semana a semana, a gente viu um surto de Covid-19 em Lagoa Formosa e nesse momento, Jéssica, repetindo o que eu falei aqui no NTV News, o que falei em rede social, não é um momento de apontar o dedo na cara de ninguém, não é um momento da gente falar quem é o culpado, mas é um momento de agir imediatamente, porque a prioridade se chama vida. A gente quer ver a população saudável, protegida, informada, sabendo como lidar nesse momento tão complicado, tão difícil, em que muitas famílias estão enlutadas e muitas outras aflitas para serem curadas da Covid-19. Transparência, nesse caso, é fundamental, né? Informação é vital, né? Informação é essencial. A gente precisa ser abastecido com isso para saber de uma realidade. Para que esconder embaixo do tapete, não falar, não querer comunicar? Em que momento que fala que legislação não pode conversar? Mas daqui a pouco a gente fala mais. Matheus Bosch vai chegar e a gente vai fazer um apanhado do que aconteceu essa semana. Agora eu quero chamar a Paula também à nossa conversa. Paula, boa noite, tudo bem? Boa noite Jéssica, boa noite Ludmila, boa noite pessoal de casa também. Paula, a gente tem algumas novidades, né, relacionadas à volta às aulas e principalmente ao ensino superior aqui em Patos de Minas. Bom, conta pra gente. Exatamente, né? Nós temos já a publicação do governo de possíveis voltas com data para o dia 5 e para o dia 13 de outubro. Mas, em contrapartida, Patos de Minas ainda não tem previsão de retorno das atividades presenciais, principalmente no ensino superior. Nós apuramos também aí junto à prefeitura, que informou que vai aguardar primeiro até a semana que vem, quando saem os protocolos, para então saber mesmo o que vai ser feito. Nós temos inclusive um trechinho aí da fala do Célio, se o Matheus puder colocar na tela para a gente. No município isso não está definido. Vamos esperar ainda os protocolos que vão acontecer na semana que vem e a partir disso a gente vai fazer o estudo para poder ou não voltar essa aula e no período que seja, ou numa data provável. Então é isso, né? Não tem ainda uma previsão de retorno, eles ainda vão estudar o que vai ser feito, vão aguardar esses protocolos, mas nós também conseguimos apurar que, se isso for feito, vai existir também para algumas universidades superiores aí, a possibilidade de voltar tanto presencialmente quanto continuar nesse regime remoto. Agora, vale a gente ressaltar aí que, a partir da onda amarela, o ensino presencial pode ser retornado em instituições de educação superior. Somente a partir da onda verde, que é o último estágio do Minas Consciente, é que é autorizado pelo governo de Minas Gerais o retorno das aulas presenciais na educação básica. Mas um parênteses aí gigantesco, porque quem vai definir para valer se essas aulas retornarão ou não, seja na esfera da educação básica, seja na esfera da educação superior, é a prefeitura. E aí, em Patos de Minas, o prefeito já avisou, olha, aqui em Patos de Minas, por enquanto, não autorizamos a volta a partir da semana que vem, porque esse decreto que autoriza o retorno presencial nas instituições de ensino vale a partir de amanhã, e a prefeitura não autorizou porque sequer ainda o governo do estado apresentou um protocolo. Foi isso até a nossa observação no debate de ontem. Se o governo não apresentou um protocolo de segurança, por mais que seja um momento em que a prefeitura é que vai decidir os rumos, os caminhos da educação, o executivo quer um respaldo aí do estado para saber o norte, porque o Minas Consciente não é justamente para isso, para criar um parâmetro de ideias
entre todas essas cidades que fazem adesão ao plano para que coordenadamente sigam essas normativas, mas o Estado não lançou esse plano e Patos de Minas se sente num momento de insegurança, até mesmo porque a gente está vendo aqui, acabamos de ver os números, não são favoráveis e seria no mínimo uma irresponsabilidade voltar aí sem um estudo detalhado de como retomar esses estudos, mesmo na educação superior, mesmo sendo com pessoas adultas que sabem muito bem das medidas necessárias no enfrentamento à pandemia. O prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, foi condenado a pagar cerca de R$5 mil por ter feito propaganda eleitoral fora do período de campanha, na mesma avenida que o vereador Cássio Remes foi assassinado. O chefe do executivo ainda poderá recorrer da decisão. A ação foi ajuizada pelo PSDB, partido do parlamentar que foi assassinado. O juiz eleitoral não disse se a morte do vereador tem a ver com a ação na justiça. Segundo a sentença da Justiça Eleitoral, o atual prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, que também é candidato à reeleição, teria colocado 2 outdoors no cruzamento das avenidas Faria Pereira e João Alves do Nascimento. Nos outdoors, haviam anúncios das obras que estão sendo feitas na avenida, com atribuição à Prefeitura de Patrocínio. Na própria sentença assinada pelo juiz eleitoral de Patrocínio, Bruno Henrique de Oliveira, Deiró Marra teria feito propaganda eleitoral usando a obra como referência. A denúncia foi feita no dia 25 de agosto deste ano pelo partido PSDB. Ela foi ajuizada e depois tramitou e foi julgada procedente no dia 20 de setembro deste ano. O juiz entendeu que Deiró Marra, o prefeito da cidade, cometeu um crime eleitoral e teria que pagar uma quantia de R$5 mil por causa das irregularidades. Só que ainda o prefeito pode recorrer da decisão. Segundo o juiz, que gravou entrevista com a nossa reportagem, esse fato não teria sido o único e exclusivo para a motivação do crime, que ocorreu cerca de 4 dias depois, na mesma avenida. Na verdade, quem é o representante nesse processo foi o PSDB, foi o partido, e não a pessoa do então pré-candidato que atuava como advogado nesse feito. E foi uma representação por conduta vedada, coisa simples, coisa do jogo. Ele alegou, o representante veio com alegações sobre possível conduta vedada, o processo tramitou até que culminou na sentença. O advogado que fez a representação nessa causa era o próprio vereador Cássio Remes. Segundo ele, também houve irregularidade na internet, através de postagens nas redes sociais. A Justiça Eleitoral julgou improcedente essa ação. Só realmente a questão do outdoor que ficou ainda exposto por algum período, por uma parte do período em que já constava a vedação legal. Mas com relação às outras coisas, a postagens em rede particular, isso aí não houve nenhum tipo de problema, não. Como nós dissemos agora há pouco, Deiró Marra ainda pode recorrer dessa decisão. E o processo pode correr ainda por alguns meses. Enquanto isso, ele segue candidato pelo partido dele. Sim, isso é decidido lá no TRE. Tanto como a outra parte contrarrazoar isso também. Então, ainda não transitou em julgado, ainda não terminou. Mas assim, particularmente acredito que só esse processo, só essa sentença não tem nenhuma relação com o fato trágico que culminou com a morte do pré-candidato no dia de ontem. Ainda de acordo com a Justiça Eleitoral, todo o processo e todas as campanhas que vão ser realizadas a partir do dia 27 deste mês serão fiscalizadas. Qualquer crime eleitoral não será perdoado. A Justiça Eleitoral está acompanhando, o período de propaganda eleitoral vai se iniciar já no dia 27 e que não serão admitidos nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de exagero, nenhum tipo de atuação contrária à lei. A intenção da Justiça Eleitoral de Patrocínio é manter o debate democrático, com a diferença de opiniões, para que não haja situações como a do último dia 24. Nós temos acompanhado isso e não serão admitidos nenhum tipo de abuso, não será admitido nenhum tipo de abuso, não será admitido nenhum tipo de propaganda eleitoral ou de algo que fira a necessária igualdade entre aqueles que estão disputando ou que disputarão o pleito em novembro.
Ludmila, de volta aqui com a análise da notícia, o que mais me chama a atenção é como deve estar a situação, né, entre os moradores da cidade. Como deve ser agora esse novo pleito, com tanta informação, com essas situações que realmente, né, deixam a gente sem saber o que pensar. Cenas do próximo capítulo. Muitas pessoas acreditavam até que o Deiron Marra, depois desse fato, até se afastaria da prefeitura, e aí a gente segue acompanhando, mas no momento somente especulações, porque é uma família muito tradicional na política patrocinense, mas que agora a gente vê esse fato chocante, esse fato estarrecedor, que ninguém esperava que um debate, um diálogo de ideias ou uma não concordância por parte de atitudes do prefeito terminaria com a morte do Cássio Rimes. A gente já falou hoje no NTV News, né, Jéssica, você já falou que a Polícia Civil, aliás, a Justiça já concedeu, já decretou a prisão do secretário de patrocínio, o que ainda não aconteceu. A Polícia Civil recebeu uma ligação da família nessa tarde, eu estava até conversando agora com o delegado Renato de patrocínio, que está à frente desse caso, por enquanto, porque a partir de segunda-feira assume a delegada de homicídios, porque por enquanto ele está lá só cumprindo férias dessa delegada, mas ele me disse que ainda não houve avanço nessa negociação para entrega do secretário de Obras, o Jorge Marra, mas que essas negociações já começaram e que a intenção é que na segunda-feira, então, ele se apresente à polícia. Agora a gente volta chamando mais alguns dos nossos repórteres aqui para o debate, a Paula Mota e também o Matheus Borges. Boa noite também, Matheus. Antes de tudo, a Paula tem algumas informações sobre um factual, uma notícia que aconteceu na tarde desta sexta-feira aqui em Patos de Minas. Paula, é um trabalhador, né, que infelizmente faleceu. Sim, esse dado nós estamos ainda apurando, né, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Eu estava ouvindo aqui vocês falarem no início da análise que a sexta-feira está recheada de informações. E na delegacia, aparentemente, do mesmo jeito, né? Cheio de ocorrências, uma e outra ainda estão em levantamento. E nós temos ainda uma informação de uma grávida que infelizmente faleceu no povoado Abaeté dos Venâncios. A informação que eu tenho até então é que ela tinha 21 anos, estava em casa, no banheiro, quando sofreu... provavelmente foi um acidente doméstico. Ela estava no banheiro, passou mal, os familiares foram até o banheiro para socorrê-la e a levaram para o quarto. Depois eles chamaram um médico, mas quando ele chegou, ele constatou que ela já estava morta. Nós ainda estamos em contato também com a Polícia Civil e com a Polícia Militar para tentar saber como que essa ocorrência se deu, o que de fato aconteceu, tentar levantar mais detalhes a respeito dessa jovem e voltamos o mais breve possível com todos esses detalhes e também a respeito desse trabalhador eletrocutado. Pois é, a vítima aí que morreu eletrocutada é o Thales Vinícius Fonseca de Assis. Ele fez 19 anos na data de ontem. Ele faleceu eletrocutado numa fazenda próximo a Patos de Minas e mais uma fatalidade no trabalho. Agora a gente aciona o repórter Matheus Borges ao vivo, direto de Lagoa Formosa, com as principais informações. Oi, Matheus, boa noite. Olá, Jéssica, boa noite para você, boa noite, Ludmila, boa noite para você que está acompanhando o NTV News. Nós estamos ao vivo aqui de Lagoa Formosa, porque hoje, nesta sexta-feira, o prefeito aqui da cidade baixou um novo decreto quanto às medidas em enfrentamento à Covid-19. Haja vista que nos últimos dias os números aqui no município aumentaram de uma forma desacelerada, sobre um
município o gestor do município acabou sofrendo algumas críticas e hoje acabou então baixando esse novo decreto que acabou dividindo as opiniões de quem mora, de quem tem seu estabelecimento por aqui. Inclusive, Matheus, a gente tem um material exclusivo ainda, né, sobre esse assunto. Antes da gente voltar com você e com mais informações, vamos assistir. Lagoa Formosa fica a aproximadamente 26 quilômetros de Patos de Minas. Nos últimos dias, a cidade apresentou ritmo acelerado nas confirmações de casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, além de óbitos provocados pela Covid-19. Na quarta-feira, a presidência da Casa de Repouso Confrade Ordem José do Nascimento informou por meio de nota que dos 46 idosos que residem na casa, 34 foram diagnosticados com coronavírus, 17 sintomáticos e outros 17 assintomáticos. Dos que testaram positivo, estavam 8 internados. 12 idosos testaram negativo para a doença e foram levados para uma ala afastada da instituição, onde serão posteriormente testados mais uma vez. Ainda, Lagoa Formosa apresentava em seu informe epidemiológico até terça-feira 11 óbitos em decorrência do coronavírus. Entretanto, no boletim de quarta-feira, o número apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde foi 5. Segundo nota emitida pela Prefeitura, o informe municipal foi alterado, levando em conta a divergência apresentada pelo Boletim do Estado, este que apresentava apenas 5 mortes em Lagoa Formosa. Pelo texto, a cidade foi orientada pela Superintendência Regional de Saúde que a diferença no número se refere a 6 óbitos que ainda estão sendo investigados. A situação tem tirado o sossego dos moradores do município. Tomando todos os cuidados usando máscara, álcool em gel aqui dentro do nosso estabelecimento, não adiantou. Pegando, eu passei para minha mãe e para meu pai, que deixa a gente assim muito triste, né? Eu já tive a doença. Eu, meu marido, meu filho, nós tivemos a doença, nós 3. Eu não sei te falar onde é que eu peguei, né? Porque farmácia aqui, a gente nunca fechou, né? Porque farmácia não pode fechar. Depois de inúmeras cobranças do jornalismo da NTV e mesmo não dando resposta sobre os problemas de forma imediata, nesta sexta-feira, o Poder Público baixou um novo decreto. Ao contrário do decreto número 521 de 2020, que vigorou em meio ao pior momento da pandemia no município, as novas regras determinam que bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e disque bebidas deverão encerrar suas atividades até às 21 horas. Supermercados, mercearias, padarias, frutarias, açougues e afins devem funcionar de segunda a sexta-feira até às 7 horas da noite e sábados, domingos e feriados até o meio-dia. Mas será que as determinações apenas para alguns setores são justas e suficientes? Minha opinião é assim, devido assim à pandemia, por um lado é bom, mas para nós comerciantes é muito ruim, sobre a carga de horários muito baixa, que relativo mais aglomerações de muita gente vir. É complicado, né? Quando, tipo assim, eu tive o Covid-19, mas ficou mais 10 dias fechado. Aí depois vem dessa carga horária ainda, reduz nosso meio de trabalho ainda, que é muito complicado. Já lançaram outros decretos aí, só que não houve punição, né? E se não haver punição, se não doer no bolso das pessoas, não vai adiantar nada. Porque os jovens, principalmente, eles não estão levando nada a sério. É luau todo dia, é aglomeração nos bares, na beira da lagoa, na praça. Sabe? A gente fica pensando assim, mas o pessoal que trabalha em roça e vai fazer suas compras fim de semana. Porque o único horário que eles têm tempo é final de semana. Como que vai ficar para eles? Eles podem matar serviço durante a semana para comprar? Não pode, sabe? Eu acho assim que fechou antes. A dificuldade para nós comerciantes é porque a gente tem que preparar, né, tudo de dia e depois o nosso movimento começa tipo 8h30. Então, 9 horas é meia hora para a gente estar trabalhando. Mas hoje a gente tem que apoiar também, né?
Matheus, volta aqui com a gente. Qual que é a sensação, qual que é o clima aí em Lagoa Formosa, principalmente entre os moradores, né? A gente vê que hoje é sexta-feira, as pessoas começam a se reunir nos barzinhos, que agora também vão ter horário de funcionamento reduzido. Olha só, Jéssica, conversando com algumas pessoas aqui de Lagoa Formosa, a sensação é de insegurança em meio a esse momento de pandemia e também de indignação, uma vez que alguns setores da cidade serão afetados por esse novo decreto e de outros não serão afetados, como, por exemplo, lojas de roupas, sapatos e por aí vai. Por exemplo, nós estamos nesse local aqui, onde é um dos locais mais movimentados de Lagoa Formosa. Como a gente pode ver, existem vários locais que abrigam os estabelecimentos aqui de Lagoa Formosa. Agora são 8 horas da noite e 9 minutos, a gente já começa a perceber uma movimentação por aqui. Mas daqui a 51 minutos eles devem fechar as portas porque eles não poderão trabalhar. E daí essa medida se estende a um pouco os estabelecimentos, os locais aqui de Lagoa Formosa e outros não serão afetados. Agora, Ludmila, eu me pergunto se é duas coisas. Primeiro, se essas medidas serão suficientes e se as pessoas também vão colaborar, né? São as questões que eu me faço, Jéssica, e até que eu queria saber, para informar para a gente por que a Prefeitura não quis, mais uma vez, gravar com a reportagem, as pessoas ligadas à Secretaria de Saúde, ao asilo, até para a gente saber da atual situação e informar aí a todos. Essa questão do decreto foi só aí ajustando questão de horário, e depois de tanto a gente cobrar o que faria, foi meio que, ó, olha aqui o decreto, é isso que nós vamos fazer. Aí aquela questão, naquele momento, em determinados horários, a Covid não circula e outros Covid circulando. É, no mínimo, uma brincadeira. E a gente sabe que tem dois problemas aí, questão de saúde, questão de vida e a questão da atividade econômica, que nós entendemos muito bem o sacrifício e como está difícil para a grande maioria das pessoas quando é a sobrevivência de seus negócios. A gente viu aí muitas pessoas fechando as portas, muitas pessoas ficando desempregadas. Mas, no momento, o sinal total de vermelho é pela vida, é pela prioridade da saúde da população. E será que restringindo apenas alguns horários será o suficiente? E mais, Matheus Borges, você tem alguma informação aí da Prefeitura de Lagoa Formosa, se ela vai intensificar as fiscalizações e haverá fiscais da Prefeitura aí verificando, porque a gente escutou uma denúncia de uma moradora na reportagem que você fez anteriormente, falando, olha, aqui em Lagoa Formosa a gente vê muitas pessoas não respeitando os decretos municipais. A gente percebeu, então, que um papel apenas não basta, e aí agora só ajustando questão de horário. A Prefeitura vai intensificar a fiscalização? Pela Bahia, essa foi uma das perguntas, um dos questionamentos que nós fizemos. E a informação que nós obtivemos era que nós procurássemos, uma outra forma, a assessoria, através de e-mail ou de nota, para que a gente pudesse se ter essa informação, uma vez que o poder público não gravará mais entrevista. Essa foi a informação que nós obtivemos com o prefeito aqui de Lagoa Formosa. Uma vez, Ludmila Bahia, que se o município pretende adotar mais segurança aqui para todos os locais, nós podemos afirmar para vocês que estão acompanhando o NTV News que isso Infelizmente a gente teve um probleminha com o final do áudio do Matheus, mas o recado foi dado, né? Olha só, o que a gente entendeu disso aí. De novo, vexatória, vergonhosa essa atitude da Prefeitura de não vir aqui nesse momento. O prefeito, a gente deu todo o espaço e continua com as portas escancaradas para qualquer autoridade no município vir falar e se manifestar. Em uma história são diversos lados, e nós, estando aí há quase
30 anos no jornalismo, escutamos e temos a responsabilidade de ao menos perguntar a todos esses lados se querem ou não se manifestar. Continuamos com as portas escancaradas, não somente abertas, escancaradas para qualquer sujeito, para qualquer autoridade do município de Lagoa Formosa vir falar nesse momento de aflição, de agonia, de angústia, de medo da população. E ficamos, mais uma vez, sem resposta. A população, logicamente, cabe as medidas necessárias, cabe a tudo que a gente sabe com relação ao enfrentamento da Covid-19 para minimizar a questão da transmissão da Covid-19. Mas agora, aí, não sei se voltou o sinal com o Matheus para a gente ir finalizando também, Jéssica. Ok, voltou, Paula, fica à vontade também para participar e se tiver mais informações. Matheus, mas a gente percebe que no local onde que você está, movimentação pequena nesse momento. Sim, Ludmila, nesse momento a movimentação de pessoas está bem tranquila, mas por vezes a gente consegue ver passando por esse local aqui diversos carros, por sinal, com som bastante alto. Então, esse local aqui, como nós conversávamos com algumas pessoas que trabalham aqui, a movimentação começa a partir de 8h30 da noite, mas a partir de hoje, eles terão que fechar às 9 horas da noite. O que podemos até mesmo deduzir, Ludmila Bahia, é que saindo deste ponto, as pessoas irão se locomover para outros locais, uma vez também que nós não observamos, não constatamos por aqui fiscais da prefeitura. É complicado, né? Ludmila, você deixar também eu fazer uma observação, né? Ontem, pelo 30 Minutos, nós estivemos em Lagoa Formosa também, e como o Matheus adiantou na reportagem, né, as pessoas com quem ele conversou falaram muito a respeito de aglomerações, e a apreensão dos moradores, dos próprios comerciantes é muito grande, porque eles não têm esse posicionamento aí por parte do poder público, falam muito a respeito da falta de fiscalização, que é uma coisa assim muito no papel, mas na prática não está funcionando. E aí, mais uma vez, nós também, eu posso até tirar print aqui se for necessário, as perguntas, as minhas ligações para a prefeitura, para o comitê de Covid lá de Lagoa Formosa, que até hoje, até esse momento, não foram respondidas também. Então fica aí a população de fato à mercê de saber o que fazer, de tomar as medidas por conta própria também. A gente lamenta tudo isso. E espera um diálogo, como eu falei, com informação, principalmente nesse momento tão delicado que a gente vive, é vital e fundamental. Mas a gente continua aí à espera que qualquer autoridade do município possa falar desse trabalho, porque em muitos momentos fomos acionados pela própria prefeitura para falar desse trabalho. Em algum momento até, Matheus Borges, você entrevistou algumas autoridades falando de ações exemplares no município e muitas se disponibilizaram a falar. Nesse momento não, mas quem sabe no futuro a gente possa estabelecer um diálogo também com as autoridades, já que a gente percebe uma população sempre aberta à NTV, sempre receptiva, sempre carinhosa com a nossa população. Então, o nosso carinho, mais uma vez, a nossa manifestação de solidariedade a todas as famílias enlutadas, o nosso carinho e reconhecimento também aos profissionais que trabalham arduamente para salvar a população. Matheus, Ludmila, Paula, muito obrigada a todos vocês pela participação na análise da notícia, trazendo essas informações, atualizando, né, o que a gente tem de informação agora, né, jornalismo opinativo e também na hora. Para a gente encerrar a edição de hoje do NTV News, por mais que às vezes as notícias não tenham sido tão boas no final aqui do jornal, a gente quer relembrar que amanhã às 16 horas tem uma live especial aqui transmitida pela NTV da banda The Class, que vai trazer o melhor aí da música. E que tal a gente então encerrar a edição de hoje do NTV News com um pouquinho de música, hein? Vamos lá, boa pedida, Jéssica. Até para amenizar e aí as pessoas curtirem em casa amanhã essa live que mesmo imperdível. Então, obrigada. Boa noite para todo mundo, bom final de semana.